Pessoal, mandem um bom dia com o nome de vocês aí, por favor, que agora estamos gravando, tá bom? Isso, manda o nome completo de vocês, aí tá aparecendo na tela. Quem tá participando, muito bem. Mesmo quem já mandou, tá bom? Manda de novo, que agora estamos gravando. Acho que eu comecei errado, tá? Mesmo quem mandou aquela hora, manda de novo. Assim já fica registrado. Olha lá, tô vendo bastante gente fazendo. É isso aí, muito bem, tá? Coloca seu nome aí, para ficar registrado como uma lista de chamado, tá bom? O Hélio tinha me avisado, mas eu achei que ficava registrado, não ficava. Tem que estar gravando mesmo, tá bom? Se alguém saiu da sala, logo ele retorna e é aceito aqui de novo, tá bom? Então, pessoal, o tema da nossa aula de hoje é o capítulo 6 da nossa apostila, tá bom? Estamos lá na página 18 de nossa apostila 2. Tá bom? Deixa eu aumentar a tela aqui. Aí ficou até melhor agora, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre as questões envolvendo o tectonismo e o vulcanismo, tá? Ao mesmo tempo, vamos falar um pouco das sociedades que estão vulneráveis a esses fenômenos, tá bom? Esses fenômenos das erupções vulcânicas, bem como dos movimentos tectônicos, dos abalos sísmicos, dos terremotos, dos maremotos, né, dos tsunamis, que são fenômenos provocados aí geralmente por conta do movimento das placas tectônicas, né, ou até por conta de certas acomodações de terreno, né, podem acontecer, podem gerar pequenos sismos também. O Brasil, por exemplo, vocês verão isso, é um país que não está vulnerável por conta de tectonismo, uma vez que nosso país se encontra no centro de uma placa tectônica, né? Isso é algo que já foi dito várias vezes, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Como o Brasil está no centro de uma placa tectônica e não nas bordas, que é o local onde ocorrem sismos e vulcões, o Brasil ele tem menos riscos, né, de passar por esse tipo de problema. No entanto, no Brasil podem ocorrer pequenos sismos, pequenos tremores de terra, porque podem ocorrer algumas acomodações de terreno, tá bom? Então pode sim acontecer pequenos tremores de terra no Brasil, só que são pequenos mesmo, tá bom? Às vezes até imperceptíveis, a gente nem percebe, tá? O único que percebe aí vai ser o sismógrafo, aquele aparelho utilizado para medir, para detectar certos tremores de terra, tá bom? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, tá bom? Sociedades vulneráveis perante o tectonismo. Caso alguém tenha alguma pergunta, pessoal, embora vocês estejam me vendo aí nessa telinha lateral, eu não estou vendo nem vocês e nem o chat, tá bom? Então, caso alguém tenha alguma pergunta, eu peço que ligue seu microfone e pergunte, me interrompa, não tem problema algum. Eu vou até gostar de ser interrompido, porque fica aqui um monólogo, né? Fica só o professor falando, vai ficando até chato. Então, qualquer pergunta que vocês tenham, qualquer curiosidade, qualquer dúvida, pode me interromper, me chama pelo microfone, porque eu não estou vendo o chat, e eu respondo para vocês numa boa, tá bom? Se alguém por acaso vê alguma pergunta aí no chat, por favor, pode ler a pergunta também, que eu respondo, tá bom? Só não respondo pelo chat porque eu não estou vendo o chat mesmo. Aqui na minha tela só aparece essa tela do PowerPoint, tá bom? Eu não tenho como ver o que está se passando aí pelo chat, tá bom? Então, qualquer coisa me chame. Bom, então, antes de mais nada, né, para a gente fazer uma introdução, a gente começa a falar das atividades vulcânicas, a gente começa a falar do vulcanismo.
Pronto, o Raul está de volta. Então, antes de mais nada, a gente começa a falar sobre atividades vulcânicas, sobre vulcanismo, né? O que nós temos aí por definição, né? Vulcanismo é uma teoria que acredita, né? Teoria que acredita ser as modificações e alterações do relevo terrestre, consequências da ação de vulcões. Pode ser também um conjunto de manifestações vulcânicas, né? Principalmente da precipitação do magma por uma abertura na crosta terrestre, tipo vulcanismo, fenômeno aí provocador dos vulcões. Né? E o vulcão nada mais é do que um ponto na superfície terrestre por onde o magma, né, que está lá no interior do manto, consegue subir até a crosta e extravasar, sair, né? Eu gosto sempre de comparar o vulcão com uma espinha, né? Na idade de vocês é comum ter espinhas no rosto, né? Às vezes nas costas, próximo ao pescoço. E a espinha, né? Ela é uma inflamaçãozinha ali na glândula e ela promove pus, né? Às vezes sai sangue e tudo. Ela tem até um formato, inclusive, muito parecido com a de um vulcão, né? Então, o vulcão, ele nada mais é do que o magma que consegue sair do manto, consegue penetrar na crosta, formando câmaras, as chamadas câmaras magmáticas, e dessas câmaras ele consegue subir à superfície e extravasar, sair para fora, né? Esse magma, pessoal, dos vulcões, quando ele extravasa para a superfície terrestre, a gente deixa de chamá-lo de magma, tá bom? Ele perde essa denominação magma quando ele sai do vulcão, e aí nós passamos a chamá-lo de lava. Lava, tá bom? Lava. Lembra disso, beleza? Bom, as atividades vulcânicas, elas são decorrentes da formação de gases, né? Esses gases são formados no interior do magma e eles são geradores de elevadas pressões, né? Geradores de pressão, uma pressão muito forte, né? Ao mesmo tempo está a uma temperatura também muito elevada, né? Próximo aí dos 2.000 graus. Ou seja, você tem um material extremamente volumoso, né? Há uma grande quantidade de magma, exercendo uma grande pressão sobre a superfície terrestre, com uma temperatura suficiente para fundir uma rocha, derreter uma rocha, tá? Que sai por determinados pontos. Então, a atividade vulcânica é um fenômeno da natureza extremamente poderoso, extremamente forte, né? Vale lembrar também que ele ocorre de inúmeras maneiras, né? Nem todo vulcão é um ponto lá, tem aquele formato de cone, e quando entra em erupção explode, gerando aí uma catástrofe. Nem todos. Tem vulcões que fazem assim, mas tem vulcões que quando entram em erupção apenas derramam a lava, né? Essa lava passa a escorrer por ali como uma ferida aberta, tá bom? Então nem todo vulcão tem aí comportamento explosivo. Os vulcões que geralmente apresentam um comportamento mais explosivo são aqueles onde o magma, que está subindo a superfície, depois saindo na forma de lava, é uma lava muito espessa, muito pastosa, digamos assim, tá? Se o vulcão apresenta uma lava mais fluida, mais líquida, ele tende simplesmente a escorrer, tá bom? Formando aí os chamados vulcões de fissura. Esses aí não são bem menos explosivos, tá? Então tem vulcão de vários tipos aí no planeta Terra, com inúmeros comportamentos diferentes. Nem todo vulcão vai ser uma bomba relógio que sai explodindo, jogando tudo para os ares, tá bom? Então tem vários comportamentos diferentes aí mesmo.
Bom, temos aqui uma estrutura que nos mostra um pouquinho das partes que compõem um vulcão, não é? Uma estrutura que nos mostra um pouquinho das partes de um vulcão, os elementos, né, que formam um vulcão. Então, vamos aqui entender um por um. Deixa eu pegar minha canetinha. Então, primeiramente, né, vamos analisar aqui embaixo. Ó, temos a câmara magmática. A câmara magmática é, de certo modo, um compartimento profundo aí dentro de um vulcão, bem acomodado dentro do seu interior, né, dentro do interior do edifício vulcânico, que é esse cone que a gente está observando. E a câmara magmática nada mais é do que um grande reservatório de magma, tá bom? Veja, estou falando magma ainda porque ele está dentro da crosta terrestre, ele não vazou. Essa câmara magmática é uma parte, né, uma parcela de magma que saiu do manto e se acomodou mais próximo da crosta, tá? No interior da crosta, para ser mais específico, tá bom? Essa câmara magmática, ela apresenta algumas conexões, né? Por exemplo, ó, não sei se vocês estão vendo aqui onde eu estou marcando, alguns veios de magma próximo da câmara magmática. Parecem até algumas raízes, né? Comparado à árvore. Nós chamamos esses veios de magma de diques vulcânicos, tá bom? Aqui um outro, olha outro. São espécies de tubos, né, canudos aí que vão ligar a câmara magmática com pontos onde ele pode extravasar. Bom, no interior aqui, ó, temos a chaminé. A chaminé, ela pode ser comparada, né, no corpo humano ao esôfago, a parte que liga, né, a boca com o estômago. Então, vamos pensar que a câmara magmática seja o estômago do vulcão e a chaminé seja o esôfago. Ela liga o estômago à boca aqui do vulcão, né? Essa é a chaminé. É por onde o magma tende a subir até a superfície e extravasar na forma de lava, tá? Lava de vulcão. Se escreve assim, ó, lava. Vai confundir com larva, não. Então, o pessoal que adora pôr larva do vulcão. Quem tem larva é o mosquito, né? O mosquito dá nem que gosta de fazer larva. Vulcão, não. Tá bom? Bom, aqui em cima temos a cratera. A cratera seria, de certo modo, a boca do nosso vulcão. Bom, vamos falar assim, né, em termos mais populares, ó. É a boca, né, do vulcão. Essa é a cratera, é o ponto por onde... Oi, pois não. Licença, fizeram uma pergunta aqui no chat, que é o que aconteceu para o vulcão ser desativado? Que ela pediu para perguntar. Eu não consegui entender sua pergunta. Você pode fazer de novo? Tá cortando. Fizeram uma pergunta aqui no chat, que é o que aconteceu para um vulcão ser desativado? Eu ainda não consegui entender. Lê mais devagar. O que um vulcão... Pera, o que acontece para um vulcão ser desativado? Deu para entender? Não, final ainda não. O que acontece para um vulcão Ser desativado. ser desativado? Aham. Essa pergunta. Bom, o que pode acontecer para que ele perca a atividade, né? Simplesmente a câmara magmática pode, de repente, começar a esfriar. Isso acontece em alguns momentos, tá bom? Então, a atividade que leva o magma para dentro da câmara magmática, ele para de acontecer por algum motivo, por alguma mudança tectônica, tá? A câmara magmática vai começar a esfriar lentamente, demora, e no que ela esfria, se ela for muito grande, ela vai virar uma grande tampa, tá? Então ele perde essa atividade. Ou simplesmente a pressão que faz com que essa câmara magmática exista, ela pode ser reduzida. E aí o vulcão ele ainda está vivo, né? Só que ele está dormente.
Ele está vivo, ele pode entrar em erupção, mas ele não vai por enquanto. Então, tem atividade vulcânica ali? Tem, mas uma atividade reduzida, uma atividade fraca, a ponto de esse vulcão não extravasar na forma de lava, tá bom? Nós vamos falar sobre os tipos de vulcão daqui a pouquinho, e aí vocês vão ver que tem 3 tipos, né? Tem o vulcão do tipo ativo, que é aquele que tem atividade, né? Está explodindo, está entrando em erupção. Tem o dormente, ele está vivo, só que ele não apresenta atividade. E tem o extinto, que é praticamente morto, tá? Respondi a pergunta? Bom, voltando aqui nas partes, então. A cratera é praticamente a boca, né, do vulcão, é por onde a lava tende a extravasar. Só que não é apenas pela boca, tá? Pela cratera que ele extravasa. Pode acontecer de sair por uma chaminé secundária. Ó, aqui, ó. Saiu pela lateral do vulcão. Isso pode acontecer, tá? Temos aqui a nuvem de cinzas e gases no topo, tá bom? Essas cinzas e gases são extremamente mortais, tá bom? Para nós, seres humanos, a gente não pode respirar esse ar se ele estiver muito saturado, principalmente de dióxido de carbono, CO2, tá bom? Que é um gás invisível, tá bom? Aqui está mostrando aí na forma de fumacinha, cinza, por conta das cinzas que são lançadas, das partículas. Mas o dióxido de carbono, que é um gás extremamente tóxico para nós, seres humanos, ele é invisível, ele não tem cheiro. Então, a pessoa, quando ela está sendo intoxicada pelo dióxido de carbono, ela vai perdendo a consciência, ela vai sentindo sono, tá? E aí ela desmaia, cai inconsciente e pode morrer se continuar inalando esse gás, tá bom? Ela sufoca sem saber que está sufocando. É uma morte muito esquisita, porque a pessoa morre sem saber que está morrendo, ela não tem noção do que está acontecendo, ela cai inconsciente, tá bom? É o perigo do dióxido de carbono, tá bom? Já aconteceu, por exemplo, de pessoas, né, se intoxicarem dentro de garagens de suas próprias casas. Por quê? Dá a partida, né, num dia frio, né, um dia tá frio, ele não abre a porta da garagem, dá a partida no carro e fica com o carro funcionando dentro da garagem, tudo fechado. Começa a inalar esse gás, tá? E vem a desmaiar e pode vir a óbito, tá bom? Então, o dióxido de carbono ele é produzido pelos escapamentos dos carros, mas quando está no ambiente externo, né, esse gás se dissipa e aí não tem tanto problema. Agora, num ambiente fechado, você não deve nunca dar partida num veículo, tá bom? Que pode ocorrer aí uma intoxicação, beleza? Então, essa é a nuvem de cinzas e gases. O cone que está sendo indicado aqui, ó, cone. O cone é um edifício vulcânico, ó, tá vendo? Ele tem um formato, né, de casquinha de sorvete invertida, né? Aqui, ó. Parece uma coxinha sentada, né? É um cone, tá bom? Dá para pensar dessa forma, né? Aqueles cones utilizados para interditar uma rua ou para treinar um futebol, né? Ficar treinando o drible, utiliza vários cones. Bom, e aqui a chaminé secundária, que eu já falei. Bom, aí caímos na classificação, tá? A gente classifica os vulcões em ativos, dormentes e extintos, tá bom? Então, o vulcão ativo, né, é aquele tipo de vulcão que mostra sinais de vida, né? Ele está ali, ele está vivo, ele está instável. Por que instável? Porque uma hora ele está quietinho, na outra hora ele está derramando lava, tá? Ele está expelindo lava, como vocês podem observar nesta foto, o vulcão Tunguraúa, lá no Equador, tá? Vulcão Tunguraúa, no Equador. Vejam, né? Que interessante. Você tem vulcões em áreas onde há dobramento moderno. O Equador é atravessado pela Cordilheira dos Andes, e na Cordilheira dos Andes há inúmeros vulcões,
Bom, tem bastante vulcão. Tem vulcão na Argentina, tem vulcão no Chile, no Peru, no Equador, e são todos países também sujeitos a ter tremores de terra, tá? Tectonismo, a terremoto, tá bom? Bom, então o vulcão ativo é aquele que pode ter alguma emissão, né, de lava, de gás, ele pode explodir, tá? Esse intervalo, né, que ocorre uma erupção e outra, ele pode ser longo, tá? Mesmo com o vulcão ativo, né? Então, por exemplo, ó, no Mediterrâneo, né, tem vulcão que entrou em erupção há 3.000 anos atrás e é considerado ativo. No Pacífico Noroeste dos Estados Unidos, até 300 anos atrás. Então, veja, o intervalo de erupção de um vulcão e outro pode ser, de uma erupção a outra, pode ser bem longo e ele é considerado ativo. São classificações um pouco contraditórias, né? Então, é uma classificação que ainda não é universal para todos os locais. Mas a gente considera, de uma forma bastante genérica, né, vulcão ativo aquele que apresenta algum tipo de atividade, algum tipo de instabilidade. Bom, acho que entrou alguém aqui, deixa eu ver. Olha lá, chegou mais gente. Ô, gente, estão chegando atrasado, hein? Vamos chegar na hora. Ó, começou a 47 minutos a aula. O 61 e o Henrique. Então, esse é o vulcão ativo. Um exemplo dele é o Tungurahua, no Equador. Bom, o segundo tipo aí de classificação, né, são os vulcões dormentes, né? A gente pode apontar, por exemplo, o Monte Shasta, que fica lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Olha lá, ó. Vamos fazer um link com o Tungurahua. O Tungurahua aparece na Cordilheira dos Andes, né? Lá na América do Sul. O Monte Shasta está nas Montanhas Rochosas, lá na América do Norte. Vale lembrar que tanto a Cordilheira dos Andes quanto as Montanhas Rochosas são frutos aí de um mesmo fenômeno, né? De um mesmo dobramento moderno. Bom, e como muda as placas, muda o nome também da cordilheira. Mas o fenômeno é igualzinho, tá bom? A gente pode dizer que a Cordilheira dos Andes é um prolongamento das Montanhas Rochosas e vice-versa, de certo modo, tá? Quanto aos vulcões dormentes, né? Eles são aqueles que não se encontram em atividade atualmente, mas, né, no entanto, todavia, eles podem apresentar algum sinal de perturbação e entrar em erupção novamente. Então é aquele vulcão, né? Ele está em cima do muro, ele não é ativo a ponto de ter atividade e, no entanto, ele não está morto, ele não está extinto, ele está dormindo, tá? Ele está em coma, digamos assim. Tá? Não está vivo, mas também não está morto. Tá? Ele dorme, podendo um dia acordar e entrar em erupção novamente. Bom, então ele de certo modo ainda tem atividade vulcânica dentro de sua câmara magmática. Bom, só que a pressão ali está de certo modo controlado, está estabilizado e a atividade fica contida ali no seu interior e não chega a explodir. Mas também quando explode, né, dá aquela limpada boa na garganta, né? Ele põe para fora tudo aquilo que ele guardou, toda aquela energia que ele guardou durante anos e anos. Bom, pessoal, alguma pergunta? Seguindo aqui. Enfim, né, o grupo dos vulcões extintos, né, são aqueles onde há uma probabilidade muito pequena de entrar em erupção de novo. Tá? Ao mesmo tempo, entre os vulcanólogos, cientistas aí especializados, né, que estudam sempre os vulcões, né, geógrafos, geólogos,
voltados para essa área de vulcanologia, é pouco provável que entre em erupção, mas também não há 100%, né, de certeza que ele vá ficar dessa forma a vida toda, tá bom? Então, entre os vulcanólogos é muito difícil afirmar com certeza que o vulcão está realmente extinto, tá? Tem essa questão também. É uma questão de probabilidade, né? Se você considera que um vulcão já perdeu boa parte da sua atividade há milhões e milhões de anos, e no seu interior a atividade vulcânica é quase que nula, né, dando aí 99% de extinção, esse 1% dificilmente vai falar mais alto que os 99%. Mas é um percentual de chance, né? É quase que remoto? É, mas é 1%, tá? É aquele 1% da música do Wesley Safadão, né? Lembraram aí? Mas aquele 1% é o que ferra tudo, né? Então, vulcão extinto é aquele que praticamente já não vai mais entrar em erupção. Tanto é que os seus edifícios vulcânicos já são bastante, já foram bastante erodidos pelas forças do tempo, né? Foram desgastados, sofreram aí um processo de desgaste e dificilmente ele fica até um tanto irreconhecível, né? Como a gente pode observar nessas duas fotos aí abaixo, né? Parece dois morros, parece uma coisa que, né, jamais que a gente vai achar que é um vulcão. Um exemplo disso é a cidade de Poços de Caldas, né? Por exemplo, tá? Que a gente visita sempre, né? A cidade inteira está no interior de uma antiga cratera vulcânica e, no entanto, é até complicado, mesmo que você sobe lá num ponto alto, no Cristo, né? Que tem o bondinho, mesmo lá do alto, é complicado de você enxergar cadê o edifício vulcânico. Primeiro que ele era muito grande, tá? A cratera dele era enorme, era gigantesca. Segundo que já foi muito erodido, né? As forças do tempo, o clima, o vento, a chuva, a ação de seres vivos, a própria vegetação que cresceu ali, né? As rochas que foram decompostas e viraram solo, viraram terra. Tudo isso dificulta que a gente veja, de fato, uma cratera vulcânica ali, tá bom? Aquilo que era alto foi ficando baixo. E aí fica difícil mesmo de perceber que você está numa cratera vulcânica, tá bom? Agora, no Brasil tem alguns lugares que fica muito evidente, né? A atividade vulcânica do passado. Eu estou falando lá, por exemplo, de Fernando de Noronha. O arquipélago de Fernando de Noronha, aquele conjunto de ilhas, é todo formado por atividade vulcânica, tá? Só que ali a atividade vulcânica, né, embora também tenha sido antiga, já acabou, já não vai mais acontecer, ali fica muito nítido, né? Porque você tem o 8 ou 80, você tem pontos elevados devido à formação vulcânica, e aí você tem pontos bem baixos, né? Por conta do litoral, as áreas de praia. Então fica aquele contraste mesmo de áreas formadas por vulcões e áreas de litoral que são bem baixas. Então aí é fácil de enxergar. Eu vou colocar algumas fotos depois para vocês verem aí o arquipélago de Fernando de Noronha. Tá? Bom, pessoal, aí, só para a gente não se perder, tá? Embora eu já tenha me perdido um tiquinho aqui, na página 19 da apostila de vocês, quando ele está falando lá no comecinho sobre atividades vulcânicas, ele fala sobre uma região do planeta Terra que é a mais vulnerável em termos de ocorrência de vulcões. Ele fala aí do Círculo de Fogo do Pacífico, matéria de 9º ano. Vocês devem ter visto isso com os professores de geografia. Quem veio de fora, né? Quem foi aluno meu aí já ouviu bastante eu falar sobre o Círculo de Fogo do Pacífico, material do SAS, inclusive para o 9º ano, dá bastante ênfase sobre essa região do Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Então ela pega aí praticamente toda a parte do Oceano Pacífico, tá bom? E você tem aí uma área de grande ocorrência de vulcões, né?
Ele nos diz, ó, a maioria dos vulcões terrestres situa-se em regiões limítrofes das placas tectônicas, então áreas de limite entre placa tectônica, tanto nas zonas de convergência, subducção, placas que colidem e uma desce, a outra sobe, tá bom? Aqui desce, zona de subducção, como nas de divergência entre elas, placas que divergem, separam uma das outras, tá bom? A maior concentração ocorre nas fronteiras de placa do Pacífico, Oceano Pacífico, formando o Círculo de Fogo do Pacífico. Estima-se que, em aproximadamente 3 em cada 4 erupções vulcânicas ocorram ali. Em alguns de seus mais de 400 vulcões ativos, então olha só, 3 em cada 4 erupções de vulcões do planeta Terra acontecem ali no Círculo de Fogo do Pacífico, tá? 3 em cada 4. Então, 75% de chance de um vulcão do planeta Terra entrar em erupção, ele vai entrar em erupção ali na região do Círculo de Fogo do Pacífico, tá bom? Região com mais de 400 vulcões ativos, sem contar os extintos e os dormentes, tá bom? Então, professor, você está falando aí do Círculo de Fogo do Pacífico, mas onde que está isso daí? Bom, o Círculo de Fogo do Pacífico, a área de limite do Círculo de Fogo do Pacífico, passa, né, de certo modo, pelo litoral da América do Sul, né, lá próximo da Cordilheira dos Andes, próximo ao Chile, ao Peru, ao Equador, à Bolívia, ao Peru, tá bom? Da América Central, né, países como Guatemala, Honduras, Panamá, Nicarágua, tá bom? Litoral do Pacífico dos Estados Unidos, tá? O litoral oeste, próximo às Montanhas Rochosas. Litoral mexicano, né, do Pacífico. Litoral canadense, próximo ao Pacífico. Região do Alasca, tá bom? Próximo ali ao Japão, que é um país que sempre sofre muito com vulcões, né? O Japão é um arquipélago vulcânico, na verdade, é um conjunto de ilhas de origem vulcânica recente, por isso tem muita atividade vulcânica ali, tá bom? Próximo à Austrália, Nova Zelândia, tá? Embora a Austrália sofra bem menos com isso, tá? Próximo à Indonésia, famosa ilha de Java, bom, lá na Indonésia. Partes da China, né, o litoral oriental da China, e até próximo à Índia, aí tem aí atividade vulcânica. Então é uma região extremamente vasta, olha a quantidade de países que é pega aí. E é a área que tem mais atividade vulcânica do mundo, Círculo de Fogo do Pacífico. Eu tinha que ter feito um slide sobre ele, mas infelizmente acabou passando batido, por isso que eu estou aqui explicando sobre ele, tá bom, pessoal? Dúvidas, perguntas, alguma coisa? Até aqui? Nada? Bom, então temos aí questão envolvendo os perigos associados às erupções vulcânicas, né? Então, quais são os riscos, né? Quais são os perigos que uma erupção vulcânica oferece? Primeiro, as famosas escoadas de lava, tá? Então, durante uma erupção vulcânica, a lava tende a escorrer. Se ela for uma lava de viscosidade mais espessa, mais pastosa, mais cremosa, digamos assim, ela vai escorrer mais devagar, tá bom? Ela é mais pesada, por isso ela é mais lenta. Mas pode acontecer de haver uma escoada de lava com lava mais fluida, mais líquida. E aí, meus amigos, esse fenômeno ocorre de uma maneira muito rápida. É um processo muito acelerado, o que torna ainda mais perigoso, tá? Tende a pegar as pessoas desprevenidas e causam danos aí terríveis, né? Destroem casas, destroem lavouras, destroem florestas,
pega algumas pessoas de surpresa, então tem gente que morre queimado com isso, pega animais silvestres, que em alguns momentos podem ficar cercados, tá? Então muito forte esse fenômeno, é muito poderoso. Temos também as chamadas projeções de piroclastos, tá? Falamos aqui da lava. Temos as projeções de piroclastos. O piroclasto, pessoal, são rochas, tá? Pequenas ou até de tamanho médio, tá? Que são lançados para o alto durante uma erupção vulcânica, tá? Então você imagina, o vulcão ele explode, ele entra em erupção, ele lança a uma grande altura aí, fragmentos de rocha, né? Pedaços de rocha, e esses fragmentos extremamente quentes, eles podem acertar as pessoas que estão próximas e causar feridas aí muito piores do que a de um tiro. É pior do que você levar um tiro, é você levar um piroclasto, né, em alguma parte do seu corpo. Que além de ser grande, ele está muito quente, tá? E esses piroclastos são lançados a quilômetros de distância, tá? Aí eu não coloquei, mas tem também a projeção das escórias, tá? Qual é a diferença da escória para um piroclasto? A escória ela tem um tamanho ainda maior, tá? A escória são rochas ainda maiores. Aí fica pior ainda, tá bom? Mas isso pode acontecer, tanto é que no Brasil existe aí alguns locais que tem os campos de escória, até hoje, fruto aí de erupções vulcânicas de milhares de anos atrás, né? E tem lá ainda algumas rochas que ficaram por lá, os famosos campos de escória, bem interessante. Bom, temos o perigo aí da libertação de gases. Falei para vocês do risco do dióxido de carbono, tá? Dióxido de carbono que é invisível, causa intoxicação de seres humanos, né? De animais também, mamíferos aí, aves também tendem a morrer, tá? Por intoxicação do CO2, dióxido de carbono. Mas não tem só o CO2, não, tá? Tem o dióxido de enxofre também. Dióxido de enxofre, esse é fácil de detectar porque ele tem um cheiro característico, né? O famoso cheiro de ovo podre, tá? É o famoso cheiro de ovo podre mesmo, aquela coisa forte, extremamente incomoda a gente, né? É o dióxido de enxofre, tá? Esse é fácil de ser detectado pelo cheiro, mas é tão mortal quanto o dióxido de carbono, faz mal, tá? Temos a questão dos sismos vulcânicos. O que é isso? O que é um sismo vulcânico? Sismo, pessoal, é tremor de terra, é terremoto, tá? Então, quando um vulcão entra em erupção, a depender do vulcão, tá bom? Nem todo vulcão é igual. Cada um tem um comportamento, lembra sempre disso. Não tem padrão aqui. A depender do tipo de vulcão, da acomodação de terra que teve ali, do tipo de magma, de lava que vai sair, se é grosso, se é mais fino, pode acontecer de ocorrer aí terremoto, tá? Um sismo devido a uma erupção vulcânica, tá? Então está totalmente relacionado. E temos também os tsunamis. Esse todo mundo conhece, né? Tsunami, que é uma grande onda, né? Quando um terremoto ocorre no fundo do oceano, um maremoto, já vou explicar sobre ele, uma grande quantidade de energia é liberada e isso movimenta a água que está na superfície, né? E aí provoca o famoso tsunami, uma onda gigante que sai lavando tudo que vê pela frente, né? Além dos tsunamis, temos também os lahares. Os lahares não são muito comuns de aparecerem. Tanto é que no nosso material não se falam deles, tá? Mas vamos lá conhecer um pouquinho o que é um lahar. O lahar significa avalanche em javanês. O que é o javanês, né? Javanês é o idioma típico da ilha de Java, tá? Ou seja, da Indonésia. Então, os povos lá da Indonésia, que falam javanês, né, conhecem bem os lahares.
que são avalanches provocados devido à erupção de um vulcão. Alguns vulcões apresentam neve no seu topo. E aí, quando o vulcão entra em erupção, boa parte dessa neve tende a descer, né? Derreter, inclusive, se misturar com a terra. Então, um avalanche meio diferente, o lahar. Uma mistura de água, gelo e terra, barro, lama, tá bom? Tem um poder destrutivo enorme aí, os lahares também. A gente que vive aqui no Brasil sabe muito bem da força que os deslizamentos de terra têm, né? O estrago que provoca. Lá na Indonésia, isso tende a ser pior ainda quando ocorre na forma de lahar, tá? Devido a essa mistura de gelo, água gelada e lama, tá bom? E em seguida vem o magma ainda, né? Vem a lava, que é para acabar de piorar a situação, tá bom? Bom, os principais riscos, né, da atividade vulcânica, aqui de novo citando, né, as esquadras lávicas, comem de lava, de gases, né, que são eliminados, as chuvas ácidas que tendem a se formar também, devido aí à dissolução dos gases eliminados pelos vulcões, junto aí ao vapor d'água, então a chuva tende a vir ácida. Nuvens de cinza, essa cinza, né, causa aí uma poluição do ar muito grande, né, afeta as pessoas, prejudica a respiração. As nuvens ardentes por conta dos gases, o deslizamento de terra, né, falamos lá dos lahares, o degelo, tá bom? Tudo isso está relacionado à atividade vulcânica. O que pode, para evitar esses riscos, né, busca-se sempre minimizar o risco de um vulcão através das previsões, tá bom? Então é sempre necessário manter um histórico de previsão dessas tragédias. Como que você faz uma previsão? Primeiro, você tem que entender a história eruptiva dos vulcões. Lembra que eu falei que nem todo vulcão é igual. Então eu tenho que sempre estudar aquele vulcão específico para entender como vai ser as suas erupções futuras. Eu tenho que entender o passado daquele vulcão. Não adianta me basear apenas no comportamento geral de todos os vulcões do mundo. Preciso conhecer a história daquele vulcão, o comportamento dele. E em seguida, você tem a questão da vigilância, né? A vigilância dos vulcões, o monitoramento constante, utilizando aí técnicas, ciência, conhecimento, estudo, análise de dados e aí que vem a tecnologia, né? Sensores, tá bom? Mais importante que a tecnologia e os sensores é a vigilância constante e o entendimento da história desses vulcões, tá bom? Aqui nós temos um fluxo, mostrando aí na imagem, um fluxo de lava, né? Aí ela está num estado bem líquido, dá para ver isso, né? Está muito quente, embora esteja na cor preta, já não está mais vermelha, não quer dizer que ela esfriou, tá bom? Você botar o dedinho ali, dedinho entra, não sai dedinho, tá? Só entra, não sai mais nada. Derrete tudo, tá bom? Isso é suficiente para derreter muita coisa, tá bom? E aí vocês podem ver que pegou aí uma casa, né, e já está causando um incêndio bastante sério, né? Vai pôr fogo na casa inteira mesmo, tá? Nessa imagem aqui nós temos uma descrição, né? Eu vou disponibilizar essa projeção depois para vocês também. Nós temos aí uma situação mostrando, né, os riscos após a erupção de um vulcão. Então nós temos aí, ó, a nuvem de erupção carregada de gases, a própria coluna de erupção, né, seria a nuvem alcançando maiores alturas, né, a queda de tefra, né, a queda de cinza, a formação de chuva ácida. Aqui ele está mostrando bombas, ó. Podem ver aqui, ó. São pequenos fragmentos de rocha que são lançados. São os piroclastos, tá bom? Além de tudo, tem a lava aqui escorrendo também, tá? Então é um grande problema. Aqui uma outra foto mostrando para vocês
a coluna, né, de fumaça, olha a altura que ela atinge, é visível aí de quilômetros de distância, tá? Quando o vulcão entra em erupção. Esses gases que estavam contidos no interior da câmara magmática vão ser liberados aí todos de uma vez, né? É um grande volume de gás, não é pouco gás, não. São muitos gases aí mesmo. Aqui um exemplo de uma erupção que aconteceu, né? Olha só, a lava, ela pegou uma estrada, uma rodovia, e essa lava, com o tempo, vai esfriando, né? E no que ela esfria, ela se solidifica, virando uma rocha. Rocha magmática. Lembra lá? Rocha ígnea ou magmática, nesse caso aqui do tipo extrusivo. Isso aí é um campo de basalto. Bom, é um campo de basalto. Não é fácil remover isso daí depois, viu? Não pensem que é só pegar uma pá carregadeira, né, uma máquina e sair empurrando, que ela não sai daí, não. Primeiro, que é muito pesado. Segundo, que é muito duro. Tá? Então é complicado remover esse tipo de material daí, tá? Dá um trabalhão danado mesmo. Bom, mesmo provocando, né, esses riscos, esses problemas todos, as atividades vulcânicas, a gente pode citar alguns benefícios, tá? Da atividade vulcânica, por mais bizarro que possa parecer, tá? Não tem benefício? Tem. Porque os vulcões, pessoal, geralmente são fontes de turismo. As pessoas gostam de visitar locais que têm vulcões ou uma paisagem que foi transformada pelo vulcanismo. Fernando de Noronha, por exemplo, só é aquele paraíso na Terra, aquela coisa linda, né? Por conta de atividades vulcânicas. Simplesmente assim, tá? Se não tivesse atividade vulcânica, era só mais uma praia como outra qualquer. Se não tivesse um histórico de atividade vulcânica. Vulcões também são muito bons para a exploração de minerais, né? Como, por exemplo, o enxofre, que é utilizado aí, tem uma aplicação muito grande aí na indústria, tá? Também são muito bons para uso da energia geotérmica. Então, você utiliza o calor que vem do manto para gerar energia elétrica. Essa é a energia geotérmica. Então, você só vai aproveitar se tiver um ponto de anomalia vulcânica ali. No caso do Brasil, esquece, não dá para usar esse tipo de energia, tá? A gente não utiliza porque não tem um ponto quente suficiente para gerar energia. E você tem também a formação de solos férteis, tá bom? Locais que tiveram no passado erupções vulcânicas terão solos bastante férteis, tá bom? Solos muito férteis aí, devido à decomposição de rochas magmáticas. Só vou pegar uma aguinha e já volto, tá bom? Dentre os solos férteis, pessoal, que se formam aí devido a um passado de erupções vulcânicas, a gente pode citar, por exemplo, o solo do tipo terra roxa, né, que está presente aqui na nossa região, né? Eu moro aqui em Terra Roxa, por exemplo, né? O solo aqui de Terra Roxa é do tipo terra roxa, né? Um solo vermelho, avermelhado, fruto da decomposição do basalto, né? O basalto que é essa rocha aí, que está aparecendo na tela, tá bom? Então, no passado, houve várias erupções vulcânicas, vários derrames nessa região, milhões de anos atrás, e essas rochas foram sendo decompostas ao longo do tempo e formaram esse solo avermelhado, rico em óxido de ferro.
tá bom? Um solo muito fértil, muito bom para a prática da agricultura. No entanto, embora ele seja um solo fértil, ele necessita de algumas correções, não é? Por que correções? O solo do tipo terra roxa, por conta da riqueza em óxido de ferro, ele tende a ser ácido, tá bom? É um solo um tanto ácido, e aí você tem que neutralizar o pH desse solo, adicionando calcário, tá? Cal. Então, a mistura de calcário nesse solo avermelhado de terra roxa vai promover uma neutralização da acidez, e com isso ele fica excelente para a prática agrícola, tá bom? Não tem problema nenhum. Bom, com relação ao vulcanismo no Brasil, né? Atualmente, pessoal, não existem vulcões ativos no Brasil. Todos os vulcões que nós tivemos no passado hoje são vulcões extintos, tá? A maior parte da atividade vulcânica, né, a mais recente, digamos assim, porque no passado houve outras, elas ocorreram no período terciário. Lembrando que nós estamos hoje no período quaternário, milhares e milhões de anos para frente. Tá? A maior parte da atividade vulcânica, ela ocorreu nos oceanos, tá? Só que no continente a gente tem aí destaque para a região ó, de Poços de Calda e Araxá, em Minas, né, as duas cidades estão aí numa região de edifício vulcânico. Você tem aí os derrames basálticos no sul e sudeste, tá bom? Sul de São Paulo aqui, por exemplo, região sul do Brasil, como o Paraná, tá? Que deu origem às terras férteis, né? Os solos, terras roxas aí. E no início da formação da depressão e planície amazônica, então na região da Amazônia, também tem aí vulcões extintos. Aqui um exemplo, né? Tem uma foto que está um pouquinho embaçada, mas temos aí o exemplo do Pico do Cambugi. O Pico do Cambugi, ó, único vulcão brasileiro, com seus 28 milhões de anos, ainda mantém o formato original. Tá? É o único vulcão no Brasil que tem esse formato bem claro, bem nítido de vulcão. Quem quiser conhecer, o Pico do Cambugi fica no estado do Rio Grande do Norte, tá longe da gente, tá? Tá um pouquinho longe aí. Beleza? Pico do Cambugi. Quem quiser conhecer também Poços de Caldas e Araxá, né? Vai ver alguns indícios, né? Vai ver pistas de que ali existiram vulcões no passado. Mas não vai ver uma cratera certinha, nítida, não. Tá bom? São algumas pistas, você tem que decifrar. Mas vale muito a pena conhecer. Nessa segunda imagem, nós temos aí as formações vulcânicas que eu falei para vocês do arquipélago de Fernando de Noronha. Então, olha como é nítido, né, a formação vulcânica, os derrames vulcânicos que aconteceram aí. Vendo, ó, vulcões do litoral brasileiro. Por que é nítido? Porque você tem aí uma área de litoral, né, são terras baixas, próximas do oceano, e aí você tem essas formações de origem vulcânica. Aqui um mapa mostrando, né, os vulcões brasileiros. Né? Então aqui nós temos o vulcanismo Serra Geral, tá, que gerou esses derrames basálticos, tá bom? Então toda essa região avermelhada aqui são áreas onde hoje você pode encontrar solo do tipo terra roxa, tá bom? Toda essa mancha vermelha. Então tem uma boa parte do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, né? Uma boa parte aqui, o leste do Mato Grosso do Sul, pedação do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, tá? E aqui alguns vulcões, né? O vulcão de Poços de Caldas, da Ilha de Trindade, de Fernando de Noronha, o Cambugi, ó, no Rio Grande do Norte, o Atumã, lá no estado do Amazonas, tá bom? Todos extintos. Bom, saindo agora do tema de vulcão, mas não viajando tanto, né? Vamos falar um pouquinho sobre terremoto. Terremoto também é chamado de abalo sísmico, né? E são tremores aí passageiros
que ocorrem na superfície terrestre. Bom, o terremoto ele pode ser desencadeado por uma atividade vulcânica. Então, um vulcão entrando em erupção gera terremoto muitas vezes. Pode ser gerado também por conta de uma falha geológica, né, que está tendo uma movimentação, ou pelo encontro de diferentes placas tectônicas. Tá bom? Os piores terremotos que já aconteceram no mundo estão listados aqui, ó. Japão, no ano de 2011, bom, que ele destruiu, né? Tem sempre a imagem de Fukushima, no Japão, onde destruiu aquela usina nuclear, né? Gerou aí um problema terrível. No Chile, em 1960, teve um grande terremoto. Na ilha de Sumatra, na Indonésia, tá bom? A Indonésia é formada pela ilha de Java, mas tem a ilha de Sumatra também, tá bom? Em 2005. E em Sumatra também, em 2004. Ó. 2 anos seguidos aí. Temos a questão do epicentro e hipocentro, né? O que é isso? Então, hipocentro, pessoal, o hipocentro é o foco sísmico, tá? Olha aqui o hipocentro aqui, ó, no núcleo, no centro mesmo. É o ponto onde começa a ter a liberação de energia. Bom, hipocentro é o ponto onde é dali que a energia começa a ser liberada e começa a se espalhar, gerando os tremores. Agora, o epicentro é o local, a superfície terrestre, medido na vertical a partir do hipocentro. Então, ó, tenho aqui o hipocentro, é o coração do terremoto. Eu meço até chegar na superfície terrestre, ali eu tenho o epicentro. Então, hipocentro é no interior da crosta, tá? É dentro da Terra. O epicentro é o ponto na superfície terrestre, em ciminha do hipocentro, onde começa a haver o tremor. Bom? Então, aqui de novo, né? O hipocentro, ó, no interior da crosta, ponto no interior da crosta, olha ele aqui, começa a gerar a dissipação de energia, né? Começa a vibrar, tremer toda a Terra, e bem em cima do hipocentro temos o epicentro. Olha lá, bem em cima. Então, o epicentro está na superfície. Hipocentro está no interior. Tá bom? Por que a gente fala em epicentro? Porque para nós, seres humanos que vivemos em cima da superfície terrestre, é o que mais importa para nós, né? O hipocentro, para nós, não é um grande problema, porque está no interior da crosta. Só que o epicentro porque é o ponto na superfície que vai começar a tremer tudo. Tá bom? Bom, temos também os maremotos, né, provocados aí por tremores de terra. São terremotos que acontecem no fundo dos oceanos, né? Se eles tiverem aí uma intensidade muito grande, se for muito forte, vai gerar tsunami. São essas grandes ondas, conforme está sendo mostrado aí nessa foto aí, né? Então, os piores maremotos do mundo. Então, terremoto Meiji Sariku, 1896, tá? Terremoto tsunami Arica, 1868, tsunami do Oceano Índico, em 2004, e o terremoto tsunami de 1755, tá? Aqui um esqueminha mostrando a formação, né, de um maremoto. Olha como que acontece. Então, você tem ali o encontro de duas placas tectônicas, veja bem, ó. Elas estão se chocando. O deslizamento, o atrito entre uma e outra vai gerar um tremor de terra. Está no fundo de um oceano, ó. Quando essa movimentação atinge a água, vai fazer com que a onda se forme e se espalhe para as laterais. Então, uma forma de você entender melhor isso daqui, e é muito simples, se você pegar uma assadeira aí na sua casa, encher ela de água e de repente você tentar andar com essa assadeira, você vai perceber que o fundo da assadeira está se movimentando. No que o fundo da assadeira se movimenta, a água tende a se espalhar para várias direções. Assim é com o tsunami. Quando o fundo desse oceano se movimenta, a água se movimenta junto, né?
E o líquido não tem um comportamento muito previsível, né? Ele tende a se esparramar para os lados aí, devido à movimentação. E aí você derrama toda a água na sua casa, né? Sua mãe vai ficar muito brava. Então, é só uma analogia, não precisa fazer isso em casa não, tá? Se for fazer, vai fazer no quintal, tá bom? Sua mãe agradece. Então, aqui algumas consequências, né, dos terremotos. Olha aí, danifica substancialmente, né, as cidades, derruba edifícios, derruba casas, prédios, né, o prejuízo financeiro é muito grande, porque você tem que demolir isso tudo. O prejuízo maior, logicamente, é a perda de várias vidas humanas. Né? Estou falando aqui de prejuízo financeiro, mas tem o prejuízo humano, lógico, né? A perda das vidas de muitas pessoas que morrem nesse tipo de tragédia. Aqui um outro exemplo, né? Olha, edifícios inteiros tendem a tombar, né? Então é terrível isso daí, para demolir um prédio dessa maneira é muito complicado, tá? Mais destruição causada por terremoto. Temos aí duas escalas também, né? A apostila não traz, mas eu achei bacana falar para vocês sobre as duas maneiras de se medir, né, os tremores aí de terra. Então você tem a escala Mercalli e a escala Richter, né? As duas são bastante famosas. Então a Mercalli ela avalia a intensidade do terremoto pela percepção das pessoas, tá bom? Pelo grau de destruição e pelo que as pessoas estão sentindo. Já a escala Richter, ela utiliza aí o sismograma, né? O sismógrafo, por exemplo. É um aparelho que vai medir a intensidade da energia liberada. Bom, então veja, a escala Mercalli vai analisar pelo epicentro, as pessoas que estão na superfície, e a escala Richter vai analisar pelo hipocentro, tá? Então, aqui um exemplo de como é classificado segundo a escala de Mercalli, né? Se der grau 1, vibrações só registradas por instrumentos, as pessoas nem percebem. Grau 2, pessoas em repouso em andares altos sentem o tremor. Então, a pessoa que está no alto de um prédio vai sentir tremor se der o número 2 na escala Mercalli. Grau 3, ó, sentido por algumas pessoas no interior das habitações. Objetos pendurados balançam. Grau 4, perceptível por quase todas as pessoas no interior das habitações. Vidros e louças tilintam. Começa a dar aquele estralinho, né? Grau 5, perceptível no exterior. Pessoas acordam, caem pequenos objetos. Grau 6, as pessoas saem para a rua. Os móveis deslocam-se, caem estuques. Estuque seria reboco aí das paredes, tá? E as alvenarias de má qualidade fendilham, começa a trincar. Grau 7, transeuntes têm dificuldade em se deslocar. Há fendas nos edifícios. Tijolos e mosaicos caem, sinos grandes tocam. Olha que interessante, né? O grau 7 começa a chacoalhar sino na torre de igreja. O grau 8, condução de automóvel é afetada. Há colapsos de edifícios de má qualidade, fendas no solo. A coisa está ficando séria. O grau 9, danos consideráveis em todo o edificado. Areia e lama brotam do solo. Grau 10, destruição da maioria dos edifícios, grandes desabamentos de terra. Grau 11, carros ferroviários dobram, né? Carris ferroviários, trilhos, né? Dobram. Estradas abrem fendas, canalizações subterrâneas ficam muito danificadas. Isso é terrível, hein, pessoal? Arrebenta toda a tubulação de esgoto, de água, de gás, se estiver passando ali também. O prejuízo econômico é gigantesco de você ter que consertar, reparar toda uma rede hidráulica. E grau 12, que é o máximo, destruição total. Pois não. É a Patrícia. Oi, Patrícia, pode falar. Deixa eu te perguntar. O terremoto mais forte que teve foi no Japão, aquele que você mostrou, de 2011? Deixa eu voltar aqui, vamos ver. Porque eu tava pesquisando os atuais, assim, não é tão forte. Não? Não. Aqui o que eu encontrei numa pesquisa que eu fiz foi esse aqui, ó.
Um dos piores terremotos aí, né, foi o do Japão de 2011. Sim, no passado também teve terremotos muito fortes, mas esse de 2011 do Japão, ele marcou para quem acompanhou, né? Eu encontrei na pesquisa que eu fiz isso. Você encontrou alguma outra informação? Não, eu tinha encontrado um dos Estados Unidos, só que, tipo assim, a magnitude é 3,1, né? Então acho que não é tão forte quanto do Japão. É, aí eu já não sei. Né, aqui nós estamos falando mesmo pela escala Mercalli, né? Vamos ver se aparece aqui mais à frente, ó. Tá. Aqui nós temos, no caso, a escala Richter, né? Olha como que funciona na escala Richter. De 0 a 1,9, não é percebido, né? Ocorre aí cerca de 8.000 por dia desse tipo de terremoto, e a gente nem percebe, tá? De 2 a 2,9 é possível registrar, tem 1.000 por dia. De 3 a 3,9, raramente causa danos, 4.900 por ano. Aliás, 49.000 por ano. Magnitude, 4 a 4,9, tremor dos objetos nas habitações e ruídos. 5 a 5,9, destruição significativa das edificações. 6 a 6,9, destruidor num raio de 180 quilômetros. 7 a 7,9, danos graves em zonas vastas. 8 a 8,9, danos sérios num raio de centenas de quilômetros, ó, tem um por ano. 9 a 9,9, devasta zonas num raio de centenas de quilômetros, um a cada 20 anos. Maior que 10 é desconhecido. Se eu não me engano, esse de Fukushima ficou na escala 9, tá? Ficou no número 9 na escala Richter. Vamos ver se eu encontro alguma coisa aqui, ó. Foi Rapidinho. 9,1, Gabriel. Foi mesmo. Foi 9,1 de Fukushima? Aham. Ah lá, foi bastante potente, né? Bastante forte. O Japão é um país muito vítima, né, digamos Ô, assim, do Gabriel, ciclo de fogo do Pacífico. Pois não. eu tava vendo aqui e um dos recentes que teve, sem ser o Japão, foi na Indonésia, né? Teve 9,1 de magnitude, acho que na escala Richter, que não foi muito bem, mas deixou 230 mil mortos, velho. Isso daí. Foi terrível esse, né? Porque o Japão ainda, a mortalidade ela tende a ser menor porque as pessoas já estão adaptadas, as construções são à prova de terremoto, muitas vezes. Mas isso no Japão, né? Que é um país desenvolvido. A Indonésia não, um país pobre, emergente, então sofre mais com essas consequências. Né? A mortalidade tende a ser maior. Né? Nós temos sorte que no Brasil não tem isso, porque se tivesse também, a mortalidade seria muito alta. As nossas casas não são construídas pensando em terremoto. Nós não temos casa à prova de terremoto, a gente nem constrói pensando nisso, né? Então, um tremor de terra aqui teria um estrago muito grande. Ainda bem que nós não somos, nós não estamos aí sujeitos a esse tipo de grande terremoto. Agora, pequenos tremores podem acontecer sim no Brasil, viu? Mas pequenos. Então, olha só, né? Então, nesse mapa, está mostrando aí, está meio borrado, mas está mostrando tremores com magnitude igual ou superior a 3,5, que ocorreram de 1955 a 2012, tá? Então, até o 3,5, olha só, raramente causa danos, né, na escala Richter, mas acontece aí bastante no Brasil. No estado de São Paulo é bem pouco, né? Então, pelo fato do Brasil estar situado no centro da placa americana, né, sul-americana, nós não temos aqui ocorrência de grandes terremotos. A gente tem pequenos sismos, né? Esses pequenos sismos aí são promovidos aí por assentamentos não, acomodação de terra, devido a algumas antigas falhas geológicas. Mas a gente não tem terremoto mesmo de tremer igual o Japão, tá bom? Bom, finalizamos aqui a nossa apresentação, tá? Deixa eu só tirar a gravação aqui já. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta?